Olá! Na aula de hoje nós vamos refletir sobre a dimensão ético-política do conhecimento histórico a partir do texto intitulado Sobre Ética, de Anton Froiman. Bom, nós vamos fazer uma reflexão sobre o conceito de ética e também realizar um panorama sobre as principais correntes da ética contemporânea. Além disso, nosso objetivo na aula de hoje vai ser refletir sobre qual seria a concepção de ética mais adequada para os estudos históricos, considerando a dimensão da temporalidade e considerando também que no conhecimento histórico acontece uma relação entre vivos e mortos. Essas então são as duas peculiaridades quando discutimos ética no conhecimento histórico. A questão da temporalidade e a relação entre vivos e mortos. Bom, dito isso, eu vou passar agora a uma exposição dos principais argumentos do texto do Froiman. E o argumento central desse autor é que a ética deve estar no centro das atenções da disciplina histórica e não ser considerada como um debate periférico. A ética deve ser um assunto central da historiografia, pois a pesquisa histórica é uma abertura para a diferença, uma relação entre o presente e o seu outro, o passado, o que demanda uma atitude ética em relação à alteridade. Essa discussão sobre ética e história nos aproxima de alguns temas clássicos da teoria da história, como, por exemplo, a relação entre objetividade e subjetividade, o problema do anacronismo, a existência ou não de valores universais na história. Uma das interpretações mais comuns no que diz respeito à responsabilidade ética dos historiadores é que eles seriam uma espécie de destruidores de mito. Teriam como função problematizar os mitos, ou seja, eles teriam, a partir do seu conhecimento especializado sobre o passado, a responsabilidade de denunciar as narrativas abusivas que com frequência são manipuladas por políticos para legitimar algum projeto de dominação. Segundo o Froiman, o grande problema das reflexões sobre ética e história é que, de modo geral, essas perspectivas focam nas relações éticas do presente e não fundamentam satisfatoriamente em quais termos os historiadores poderiam ter uma relação ética com as pessoas do passado. Afinal, se o objetivo de toda ética é melhorar a vida e a convivência das pessoas, como nós podemos fazer isso em relação às pessoas mortas? É possível melhorar a vida dos mortos? Bom, a partir desse pano de fundo, nós podemos examinar rapidamente as principais correntes da ética e refletir sobre até que ponto elas podem fundamentar uma ética para a historiografia. Esse é o nosso objetivo, pensar em que medida essas correntes éticas da tradição filosófica podem ou não fundamentar uma ética para a história. O Froiman, no seu texto, não segue uma abordagem cronológica e começa examinando a perspectiva ética do utilitarismo, que também é conhecida como ética consequencialista. O utilitarismo se difundiu principalmente a partir do século XVIII, durante o Iluminismo, e tem uma forte característica de reforma social, né? Um projeto racionalista de reforma social. Os principais representantes do utilitarismo são o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Bom, em linhas gerais, nessa corrente, o utilitarismo, o princípio da utilidade é tomado como critério do valor moral de um ato. Ou seja, o fim último da moralidade não é outro senão aumentar a felicidade e o bem-estar do maior número de pessoas e, por consequência, diminuir o sofrimento.
Aumentar a felicidade e diminuir o sofrimento. Essa é a perspectiva do utilitarismo. Em síntese, a ética, nessa visão, consistiria em maximizar o bem-estar e minimizar o sofrimento. Portanto, mais importante do que as intenções de uma ação são as suas consequências. Os resultados das ações são mais importantes. Bom, no campo da escrita da história, o utilitarismo foca no aumento da felicidade e bem-estar das pessoas do presente. As pessoas do passado, em si, só aparecem como meios e não como um fim. Como não é possível aumentar a felicidade das pessoas do passado, os historiadores, então, não teriam nenhuma responsabilidade moral específica para com essas pessoas, desde que a sua interpretação do passado contribuísse para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no presente. Então percebam que existe agora, né, uma contraposição. Né? Eu falei rapidamente sobre o utilitarismo e agora eu vou falar sobre a ética deontológica. Né? Essas são as duas principais correntes abordadas pelo Froiman no início do texto, utilitarismo e ética deontológica. A ética deontológica ela se contrapõe ao utilitarismo, uma vez que ela trabalha com a ideia de dever e de princípios. Se o utilitarismo trabalha com a ideia do princípio da utilidade, aqui nós trabalhamos com a ideia de dever moral. Bom, nessa outra perspectiva, na perspectiva da ética deontológica, a moralidade consiste essencialmente em obedecer regras morais bem definidas. O foco, então, não está no resultado das ações, mas nos seus princípios e na sua adequação às normas morais. O principal representante aqui, sem dúvida, é Immanuel Kant, que formulou o seu clássico imperativo categórico, dizendo que a ação moral é aquela capaz de ser universalizada, pois ela está de acordo com princípios racionais. Por exemplo, nós devemos cumprir o que prometemos e manter a nossa palavra porque esperamos que as outras pessoas também façam dessa forma. E se elas não fizerem assim, a própria prática de fazer promessas perde o sentido. Bom, a questão central aqui, na perspectiva deontológica, é a seguinte: de onde vêm as regras morais? De onde vem o que fundamenta os princípios do dever? Bom, ao longo da história surgiram diversas respostas para essa pergunta. Algumas em uma perspectiva religiosa, dizendo que Deus é o fundamento desses princípios morais. Outras respostas a partir de uma perspectiva mais racionalista, dizendo que o fundamento das regras morais é a própria razão humana. Outras ainda com uma perspectiva mais sociológica, argumentando que os princípios, as regras morais, são fruto de contratos sociais, de convenções sociais. Um bom exemplo disso é a tradição do contrato social. Nessa perspectiva contratualista, as normas morais são frutos de um acordo para a garantia de uma vida social em que as pessoas possam exercer sua liberdade. É possível, né? Percebam que é possível aplicar a perspectiva deontológica e contratualista para a nossa relação histórica com as pessoas do passado. Porém, há limites para isso, porque a ideia de contrato social requer uma certa reciprocidade entre as pessoas. Requer que as pessoas estejam em um mesmo plano, para que possam entrar em um acordo. Se nós lembrarmos aqui da formulação do Hobbes, citada no texto, temos todos que concordar em sacrificar parte da nossa liberdade e dos nossos próprios desejos em troca de uma sensação de segurança.
Então, para que haja contrato social, é necessário que a relação seja pautada pela reciprocidade. Porém, quando pensamos na relação que nós mantemos com a história, a relação que nós mantemos com as pessoas do passado, ela não é pautada por essa reciprocidade. Nós não convivemos com essas pessoas. Elas não estão numa posição de limitar a nossa liberdade ou de influenciar o nosso bem-estar. Mas é possível adotarmos a perspectiva deontológica sem passarmos por essa ideia do contrato social, mas passando pela perspectiva de uma ética dos princípios. Nessa perspectiva, haveria regras morais universalmente válidas. E o exemplo mais significativo aqui é a regra de ouro. A regra de ouro, que é enunciada da seguinte forma no texto do Froiman: devemos sempre tratar os outros como nós gostaríamos que os outros nos tratassem. E o imperativo categórico haja de acordo com as regras morais que você gostaria que se tornassem leis gerais. Nunca trate o outro como meramente um meio, mas sempre também como um fim em si mesmo. Bom, se a gente pensar na aplicação desses princípios para mediar a nossa relação com as pessoas do passado, nós nos colocaremos mais uma vez diante do problema da reciprocidade. Vamos tentar aplicar o princípio da regra de ouro para mediar a relação entre presente e passado. A regra de ouro, como eu acabei de dizer, ela consiste em tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Mas dificilmente nós podemos agir assim com as pessoas do passado, uma vez que elas não têm mais agência sobre o presente. Principalmente para nós, pessoas modernas, é impossível ver os mortos como parte de uma comunidade moral recíproca. Mas é claro que para outras visões de mundo, né, como uma cosmovisão dos povos indígenas, por exemplo, isso seria plenamente possível. Bem, depois de fazer essa comparação entre o utilitarismo e a ética deontológica, nós podemos agora falar de uma outra concepção da ética contemporânea muito influente, que na verdade tem raízes muito antigas, que é a ética das virtudes. A ética das virtudes, ela nada mais é do que uma retomada da ética aristotélica à luz de questões atuais. A ética das virtudes contemporânea procura criticar algo da perspectiva deontológica que é o primado das regras e das normas. Uma das grandes críticas que foram feitas à perspectiva kantiana, à perspectiva deontológica, é que era uma abordagem excessivamente formalista, presa a regras e normas. Então, contemporaneamente, né, com o fortalecimento das críticas à perspectiva deontológica, ganhou força essa retomada de argumentos aristotélicos, né? Quando o Aristóteles, ali na sua Ética Nicômaco, já havia delineado os fundamentos da ética das virtudes e, contemporaneamente, eles são retomados. Na perspectiva do Aristóteles, a ética, assim como a política, pertencem ao campo prático. Portanto, a ética está preocupada em discutir sobre como nós podemos agir da melhor maneira possível, tendo em vista o objetivo de alcançar a felicidade, a eudaimonia, a vida boa, o florescimento e a realização pessoal. O foco, então, não são as normas, não são as regras, não é uma abordagem teórica, formalista, mas existe aqui uma perspectiva teleológica, não é? As ações morais, elas têm uma intenção, elas têm um objetivo, e é justamente
essa intencionalidade que vai pautar a perspectiva da ética das virtudes. Então é importante compreender que o foco da ética das virtudes está mais nas pessoas do que nas ações. Pois virtude é uma qualidade moral de uma pessoa, não de uma regra. A ética das virtudes não se refere ao que deveríamos fazer, mas sim sobre quem deveríamos ser. É uma frase do Anton Froiman. A ética das virtudes não se refere ao que deveríamos fazer, mas sim sobre quem deveríamos ser. Isto é, as atenções deixam de estar focadas nas ações para estar concentradas nos agentes morais, nas pessoas. Uma pessoa virtuosa é aquela que sabe viver, aquela que tem sabedoria prática, que tem a ética como uma forma de vida, mais do que como um discurso abstrato. Nesse sentido, a pessoa virtuosa é aquela que internalizou certas práticas de conduta ao tomar suas decisões morais. Um importante autor dessa perspectiva é Alasdair MacIntyre. Para ele, a virtude é um conjunto de práticas cujo valor é determinado em um contexto social e cultural específico. Observem, então, que nessa abordagem da ética das virtudes há uma correlação direta entre virtude, prática e tradições histórico-culturais. Uma característica da ética das virtudes contemporânea é justamente entender que as virtudes são históricas, que elas são fruto de um processo que se acumulou ao longo do tempo. Mas a ética das virtudes também não consegue fundamentar bem, segundo Froiman, a relação entre o presente e o passado. Ele começa a apontar, então, algumas perspectivas que fundamentariam melhor a relação ética entre presente e passado. Para ele, a ética do reconhecimento é um ponto de inflexão importante para fundamentar a nossa relação ética com as pessoas do passado. O princípio básico das éticas do reconhecimento é o valor do ser humano, o respeito à dignidade das pessoas como fins e não como meios. E aqui eu cito o próprio autor. A questão central de toda a ética do reconhecimento não é como nós deveríamos agir ou quem deveríamos ser, mas como deveríamos nos relacionar com outras pessoas. Percebam que o foco não está nas ações nem nos sujeitos, mas nas relações humanas e sociais. Então, o foco aqui não é uma ação moralmente boa, nem uma pessoa virtuosa, mas relações humanas saudáveis, relações sociais éticas. Boas relações, diz o autor, são aquelas em que eu reconheço o outro enquanto um valor em si mesmo, alguém que eu respeite, a quem eu ouça e quem eu leve em consideração. O que importa é que reconheçamos o outro como um ser com dignidade que é valiosa em si mesma. A ética do reconhecimento, portanto, dialoga com a moral kantiana e sua formulação do imperativo categórico, como sendo o dever de jamais tratar o outro como um meio, mas sempre respeitá-lo como um fim em si mesmo. Então, esse ponto de partida, a ética do reconhecimento até compartilha com a moral kantiana, mas ela dá um outro encaminhamento, que não o da universalidade das normas. Não é? Mas a pergunta que surge é a seguinte: de onde vem a dignidade humana? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer quando pensa na perspectiva da ética do reconhecimento. De acordo com Kant, a dignidade é uma constante antropológica universal, uma característica que todos os seres humanos têm em comum, assim como a liberdade e a racionalidade.
Outros autores que avançaram na reflexão sobre o reconhecimento foram Fichte e Hegel, autores importantes do idealismo alemão. Esses dois autores, o Fichte e o Hegel, afirmaram que o reconhecimento do outro é parte indispensável da constituição do eu. Nessa perspectiva, eu só me torno consciente da minha própria liberdade quando eu sou confrontado com a liberdade do outro. Como as relações sociais intersubjetivas são assimétricas, e mesmo de dominação, existe uma luta e um trabalho para o reconhecimento do outro enquanto um ser livre, racional e portador de direitos. Então percebam que a ética do reconhecimento, ela inclui aqui o tema de que esse reconhecimento é fruto de um trabalho, de uma luta. Apesar de suas notáveis contribuições, há também uma limitação da perspectiva da ética do reconhecimento, se nós pensarmos a nossa relação com as pessoas do passado. Justamente porque as éticas do reconhecimento estão também fundadas em algo compartilhado, algo em comum. E no caso da história, existe o risco do anacronismo, de nós imputarmos valores éticos que são próprios do presente no passado. Afinal, as pessoas do passado são tão livres e tão racionais como nós hoje? Uma investigação honesta mostra que no passado havia outras concepções de liberdade, outras concepções de racionalidade. Um exemplo disso é a escravidão, que foi legalizada, foi vista como algo normal, natural, moral, durante muitos séculos nas sociedades ocidentais. Outro exemplo é que, até pouco tempo atrás, as mulheres não tinham o reconhecimento dos seus direitos fundamentais. Portanto, a menos que nós sejamos hegelianos, é um risco entender a história como um progresso, como um progressivo desenvolvimento da razão e da liberdade. Uma tentativa de resolver alguns problemas da abordagem de Hegel, vocês perceberam então que o Hegel é um nome importante na ética do reconhecimento, um autor mais contemporâneo que tentou, digamos assim, atualizar a perspectiva de Hegel à luz dos problemas contemporâneos foi o Axel Honneth, e seu livro A Luta por Reconhecimento. Nesse livro ele investiga de que modo a luta por reconhecimento está relacionada a um determinado contexto cultural e social. Entretanto, segundo Froiman, de nada adianta se a descrição objetiva de como as pessoas lutam por reconhecimento nas diferentes culturas não envolver os historiadores em sua vida no presente. Bom, abordando agora uma outra faceta da ética do reconhecimento, eu gostaria de destacar aqui uma das principais contribuições da ética do reconhecimento para a vida social é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, como sabemos, está baseada na ideia de dignidade da pessoa humana. Segundo Froiman, o grande problema é que a Declaração dos Direitos Humanos é voltada para garantir o bem-estar dos vivos e não dos mortos. Um autor que explorou muito bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos pode orientar uma ética da história é o historiador holandês Anton de Baets. Caso alguém tenha interesse, eu sugiro pesquisar textos desse autor. Bom, o Froiman diz então que o problema é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é voltada para garantir o bem-estar dos vivos e não dos mortos. Então, como ela vai mediar essa nossa relação entre presente e passado? Embora os mortos não tenham direitos, eles têm uma certa dignidade, que implica, por exemplo, no direito a um enterro digno e na responsabilidade de garantirmos, na medida do possível, os seus últimos desejos. No caso de genocídios e mortes por tortura em estados autoritários, os historiadores têm o dever de descobrir a verdade.
Outra responsabilidade dos historiadores, na perspectiva dos direitos humanos, é preservar o patrimônio histórico dos grupos minoritários. Caminhando para a reta final da aula de hoje, nós vamos ver mais duas perspectivas éticas que, segundo Froiman, assim como a ética do reconhecimento, são as mais pertinentes para fundamentar a relação ética entre passado e presente. E a outra perspectiva apontada pelo Froiman para fundamentar essa relação é a ética do cuidado, né, que seria uma variação da ética do reconhecimento, porque a ética do cuidado depende do reconhecimento do outro como um ser humano único e portador de dignidade. Eu só vou cuidar do outro se eu reconhecê-lo como um ser humano com dignidade. A ética do cuidado, ela está diretamente relacionada com as teorias feministas, que problematizam os papéis sociais atribuídos aos gêneros. A ética do cuidado procura escapar dos princípios universais abstratos, lá da perspectiva deontológica, e ela procura focar na conexão com o outro e no cuidado contextualizado de suas necessidades. Aqui a gente percebe um espaço maior também para a afetividade, não é? A pessoa cuidadosa é aquela que é sensível às necessidades e aos interesses específicos do outro. O outro da ética do cuidado é um outro concreto, específico, não é um outro abstrato. Né? Eu cuido de alguém especificamente, né? Eu não posso cuidar de uma ideia. Nessa perspectiva, o outro não é um outro racional, universalizado, mas uma pessoa concreta, com nome e sobrenome, que se relaciona comigo aqui e agora. O fato da ética do cuidado priorizar a contingência e a especificidade parece fazer com que ela se adapte bem à relação ética dos historiadores com as pessoas do passado. Não é? Então vejam que a ética do cuidado ela surge muito influenciada pela teoria feminista, né, que procura mostrar que o cuidado não é uma característica intrinsecamente de um gênero, mas que ele pode e deve ser exercido por qualquer pessoa. E é uma perspectiva ética muito focada, muito atenta, muito sensível para as situações particulares. Não existe assim uma regra geral, um princípio universal do cuidado. Para que o cuidado seja bem feito, você precisa entender o outro, se aproximar do outro, compreender quais são as necessidades dele naquele momento. E o argumento do Froiman é que, justamente por não trabalhar com princípios assim universais, eternos, atemporais, essa seria uma perspectiva que poderia orientar a historiografia. Ou seja, o historiador deve se aproximar de maneira cuidadosa do passado. Essa seria uma maneira de nós fundamentarmos a nossa relação ética. Nesse sentido, os historiadores seriam aqueles que têm uma sensibilidade especial, que são cuidadosos com os mortos, que buscam evitar generalizações ao seu respeito, mas buscam compreender a sua singularidade e a especificidade das suas histórias. Bem, chegando ao final dessa aula, nós vamos ver rapidamente quais são as características da ética do diálogo, que, juntamente com a ética do reconhecimento e a ética do cuidado, segundo Froiman, é a perspectiva ética que pode fundamentar de maneira mais pertinente a nossa relação com o passado. Aqui, a grande referência do Anton Froiman é o Martin Buber, o filósofo judeu Martin Buber, que tem como um de seus principais méritos conseguir articular a reflexão ética com uma filosofia da linguagem. E para o Buber, a relação humana fundamental que deve ser a base da ética é o diálogo.
Como os seres humanos são seres linguísticos e dialógicos, a formação do eu depende de um tu. Ou seja, não existe um eu que seja separado do outro. Até no plano da linguagem, para eu dizer eu preciso pensar no tu. Ainda que o tu esteja implícito, ele está na base do relacionamento ético entre o eu e o outro. O relacionamento dialógico e ético acontece principalmente por meio da compreensão, da conversa. A ética dialógica ela é pautada no reconhecimento da alteridade e na singularidade do indivíduo. Nesse sentido, ela se aproxima da ética do cuidado. Embora aqui haja um foco maior na questão da linguagem. Isso envolve, e eu cito o Froiman, uma preocupação e uma atenção genuína pela singularidade do outro e a situação concreta e contingente em que ele se encontra. A relação de encontro com o outro é diferente da relação que nós mantemos com o objeto. Esse é o argumento do Buber, né? A relação eu-tu é diferente da relação eu-isso. Então, a gente não pode tratar uma pessoa como a gente trata um objeto. Ou seja, as nossas relações humanas, as nossas relações éticas, elas não podem ser pautadas por cálculos pragmáticos, por regras. Esse é o modo como nós nos relacionamos com as coisas. É uma racionalidade instrumental. A racionalidade da ética ela é diferente. As principais contribuições da ética dialógica para o pensamento histórico é que, nessa perspectiva, a ética é contingente e determinada pelo contexto. Há uma ênfase aqui, então, na singularidade da alteridade. Quando eu dialogo com alguém de maneira ética, eu presto atenção nas peculiaridades daquela situação, daquela conversa. Além disso, há aqui também uma importante valorização da linguagem como sendo constitutiva da experiência humana. Não existe experiência histórica que não seja mediada pela linguagem. Bom, então percebam que essa é a outra perspectiva, né, que, segundo o Froiman, fundamenta a relação, pode fundamentar a relação entre passado e presente de maneira ética. É isso. Espero ter trazido os principais elementos do texto do Froiman e, em caso de dúvidas, postem comentários lá no Cigar.